Hoje, aos meus 73 anos, quando pego meu netinho no colo e ele se aninha no meu peito procurando o cheiro que só as avós têm, meu coração aperta de um jeito que nem sei explicar. Não é dor, não. É uma saudade misturada com gratidão, sabe? Porque eu sei o que é não ter colo nenhum para se aninhar. Lembro como se fosse ontem daquele dia de setembro, quando eu ainda era pequena. Devia ter uns 8 anos, não mais que isso. O sol estava batendo forte na nossa casinha de madeira lá na Vila Esperança, periferia de Belo Horizonte. Minha mãe, Dalva, estava arrumando umas roupas numa sacola velha de feira, aquelas de tecido grosso que a gente usava para carregar compra. Neide, vem cá, minha filha. Ela me chamou, mas a voz dela estava diferente. Sabe quando a pessoa está falando, mas parece que as palavras estão vindo de longe? Era assim. Eu estava brincando no quintal com boneca de sabugo de milho que eu mesma tinha feito, inventando que era a mamãe dela. Corri para dentro da casa, os pés descalços fazendo barulho no chão de terra batida. "O que foi, mãe?" Ela se abaixou na minha altura, segurou meus ombrinhos com as 2 mãos. As mãos dela estavam tremendo. Eu sentia através do meu vestidinho de chitão desbotado. Os olhos dela estavam vermelhos, inchados, como se tivesse chorado a noite toda. "Filha, a mamãe precisa ir embora por um tempo." Meu coração deu um pulo. Criança não entende essas coisas direito, mas sente... Ah, como sente. É como se o mundo inteiro mudasse de cor de uma hora para outra. "Eu vou junto, mãe", falei, já correndo pegar minha boneca. "Não, minha pequena." A voz dela quebrou. "Você vai ficar com a Dona Geralda. Ela prometeu que vai cuidar bem de você." Dona Geralda era nossa vizinha, uma mulher alta e magra, com o rosto sempre fechado e as mãos grandes, cheias de calos. Ela tinha uma casa maior que a nossa, de tijolo, com 3 quartos e uma cozinha separada da sala. Para mim, aquilo parecia um palácio. Mas eu não queria palácio nenhum. Eu queria minha mãe. "Por que eu não posso ir com você?" perguntei, e já senti os olhos enchendo d'água. Minha mãe me puxou pro colo, me apertou contra o peito dela. Eu sentia o cheiro dela. Um cheiro doce de sabonete de coco, misturado com o perfume barato que ela usava nas ocasiões especiais. Sentia o coração dela batendo descompassado, como um passarinho preso numa gaiola. Porque a mamãe está com uns problemas, filha, e não quero que você sofra junto comigo." Ela mentiu. Hoje eu sei que mentiu. Mas uma criança de 8 anos acredita na mãe, né? A gente sempre acredita que a mãe sabe o que é melhor pra gente. O que eu não sabia é que por um tempo ia virar pra sempre. Dona Geralda apareceu na porta naquele mesmo dia, no final da tarde. Veio buscar minhas coisas, que cabiam numa sacola só, e me levar. Minha mãe beijou minha testa, disse que voltaria logo, que eu tinha que ser uma menina boa e obediente. "Promete que vai voltar?" perguntei, segurando forte na saia dela. "Prometo, minha filha. Prometo." Ela subiu no ônibus que passava na rua principal da vila. Eu fiquei na janela da casa da Dona Geralda, vendo até o ônibus virar a esquina e sumir. Esperei ela acenar pela janela, fazer algum gesto de despedida. Mas ela não olhou para trás nem uma vez. Aquela foi a última vez que vi minha mãe por mais de 60 anos. Os primeiros dias na casa da Dona Geralda foram os mais estranhos da minha vida. Ela me deu um colchão fino para dormir no quartinho dos fundos, junto com os baldes e vassouras. Disse que eu não podia brincar na sala, que criança tinha que ficar no seu lugar. "Sua mãe me disse que você sabe ajudar em casa", ela falou no segundo dia, me entregando um balde e um pano de chão. "Então é melhor você ir se acostumando. Aqui não tem moleza para ninguém." Eu mal conseguia carregar o balde cheio d'água, mas aprendi rápido. Criança aprende tudo rápido quando precisa. Acordava cedo para varrer o quintal antes da Dona Geralda levantar. Lavava a louça do café numa banqueta para alcançar a pia, passava pano no chão da casa inteira. A Dona Geralda tinha 2 filhos. O Roberto, que já era rapaz feito, trabalhava numa oficina mecânica e só chegava de noite. E a Conceição, que tinha uns 15 anos e estudava pela manhã. A Conceição não gostava de mim. Achava que eu estava ali para roubar a atenção da mãe dela. "Você não é filha da minha mãe", ela falou uma vez, quando eu estava ajudando a estender roupa no quintal. "Então não vem querer se fazer de especial." Mas eu nunca me senti especial.
Me sentia era perdida, como um cachorrinho que se perdeu do dono e não sabe para onde ir. As noites eram as piores. Deitada naquele colchão fino, escutando os barulhos da casa, a dona Geralda roncando no quarto dela, o Roberto chegando tarde da rua, a Conceição falando baixinho no telefone. Eu ficava imaginando onde minha mãe estava dormindo. Se ela também estava com saudade de mim. Se ela lembrava do meu cheiro, do jeito que eu gostava que ela penteasse meu cabelo. Passou uma semana. Depois 2. Depois 1 mês. Eu perguntava para dona Geralda se tinha chegado carta, se minha mãe tinha mandado notícia. Ela balançava a cabeça e falava: criança não fica perguntando essas coisas. Quando tiver novidade, você fica sabendo. Mas novidade nunca chegava. Foi aí que comecei a entender uma coisa que marca a gente para a vida inteira. Tem gente que vai embora e nunca mais volta. Por mais que a gente espere, por mais que a gente acredite, por mais que a gente reze, algumas pessoas simplesmente desaparecem da nossa vida como fumaça no vento. E sabe o que é pior? A gente continua esperando mesmo assim. Essas memórias às vezes ainda me doem, mas acho que merecem ser contadas. Se você concorda, se inscreve no canal, tá bom? A gente precisa guardar essas histórias antes que o tempo leve com ele. Porque cada história de abandono que a gente conta é também uma história de resistência. E resistir, resistir é o que a gente faz de melhor quando não tem mais nada. Os meses foram passando na casa da dona Geralda e eu fui percebendo que não era bem uma filha adotiva. Era mais uma empregadinha pequena. Acordava às 5 da manhã para acender o fogão a lenha, esquentar água para o café, varrer o quintal antes do galo cantar. As mãos, que antes eram lisas de criança, foram ficando ásperas de tanto esfregar e lavar. A dona Geralda não era má, não. Ela só era vazia. Sabe quando a pessoa fala com você, mas não te olha nos olhos? Quando te dá comida, mas não pergunta se você gostou? Era assim. Eu existia na casa dela, mas não existia no coração dela. O Roberto era diferente. Às vezes, quando chegava do trabalho todo sujo de graxa, ele trazia um doce para mim. Pirulito, bala de coco, essas coisinhas simples que faziam meu dia inteiro ficar melhor. Como foi hoje, pequena? Ele perguntava, bagunçando meu cabelo com a mão grande e calejada. Era a única pergunta carinhosa que eu escutava na semana inteira. Mas a Conceição... essa me fazia lembrar todo dia que eu não pertencia àquela família. Quando sobrava bolo, ela comia na minha frente sem me oferecer. Quando ganhava roupa nova, fazia questão de desfilar pela casa toda para eu ver que eu só tinha os meus 2 vestidinhos velhos. Quando as amigas dela vinham em casa, ela falava alto, de propósito. Essa aí é só uma menina que minha mãe está criando por caridade, não é nada nossa. Caridade. Essa palavra ficou gravada na minha mente como ferro em brasa. Eu era uma caridade, um favor que a dona Geralda estava fazendo. Não um amor, não uma escolha, uma obrigação. Mas sabe o que acontece com criança que cresce achando que é um fardo? Ela aprende a se fazer útil de qualquer jeito, só para não ser mandada embora. Eu lavava, passava, cozinhava, cuidava do quintal, fazia tudo com o capricho de quem está tentando merecer um lugar no mundo. E toda noite, antes de dormir, eu olhava pela janelinha do meu quartinho para os fundos e fazia a mesma promessa. Amanhã minha mãe volta. Amanhã ela aparece na porta e me leva embora. 5 anos se passaram assim. 5 anos de amanhãs que nunca chegavam. Quando completei 13 anos, ninguém lembrou. Nem bolo, nem parabéns, nem sequer um feliz aniversário da dona Geralda. Eu mesma só me dei conta porque vi a data no calendário da cozinha quando estava limpando a mesa depois do café. 13 anos. E 5 inteiros sem saber nada da minha mãe. Naquela noite, deitada no meu colchãozinho, fiquei olhando para o teto rachado do quartinho e tentando lembrar do rosto dela. Sabe como é que a memória da gente prega peça? Eu conseguia lembrar do cheiro do sabonete de coco, do jeito que ela cantarolava enquanto varria o quintal, do barulho que ela fazia mexendo panela no fogão. Mas o rosto estava ficando embaçado, como fotografia velha que vai perdendo a cor. Isso me desesperava. Como é que eu podia estar esquecendo do rosto da minha própria mãe? Foi mais ou menos nessa época que comecei a mudar por dentro.
Não era mais aquela menina pequena que chorava escondida esperando a mãe voltar. Estava virando uma mocinha. E mocinha que cresceu na dureza, aprende cedo que não pode ficar esperando o milagre dos outros. A dona Geralda percebeu que eu estava mudando também. Não só o corpo, que estava ganhando forminha de mulher, mas o jeito de ser. Eu não abaixava mais tanto a cabeça quando ela falava comigo. Às vezes até ousava dar opinião sobre como fazer as coisas da casa. Você está ficando muito respondona, ela disse uma manhã, quando sugeri que seria melhor lavar roupa depois do almoço, quando o sol estava mais forte. Não esqueça que você está aqui por caridade. Lá vinha aquela palavra de novo. Caridade. Mas desta vez, em vez de me encolher, senti uma coisa diferente subindo pelo peito. Uma raiva miudinha, mas que queimava como pimenta. Eu trabalho nesta casa desde os 8 anos, falei, sem levantar os olhos da roupa que estava estendendo. Não é caridade quando a pessoa trabalha em troca. A dona Geralda ficou tão surpresa que nem soube o que responder na hora. Acho que ela tinha se acostumado com aquela menina quietinha que obedecia tudo sem questionar. Mas eu estava crescendo, e com o crescimento vinha também uma coisa que eu não sabia que tinha: dignidade. O Roberto, coitado, ficava no meio dessas tensões todas. Ele gostava de mim, isso eu sempre soube. Às vezes, quando a mãe dele não estava por perto, ele conversava comigo de igual para igual, perguntava da escola, das minhas amizades. Ah, a escola! Essa é outra história que dói no peito. A dona Geralda me matriculou numa escolinha ali perto, mas sempre deixou bem claro que estudar era um luxo que ela estava me dando. Todo dia ela repetia: "Você tem que ir bem, hein? Porque se eu descobrir que você está fazendo bagunça ou tirando nota ruim, tiro da escola na mesma hora." Então, eu vivia pisando em ovos. Na escola, tentava ser a melhor aluna possível. Em casa, trabalhava que nem uma adulta. Não tinha tempo para brincar, para fazer amizade direito, para ser criança. As outras meninas da escola tinham vida de criança, reclamavam da lição de casa, pediam dinheiro para os pais comprarem lanche, falavam das broncas que levavam em casa por causa de nota baixa. Eu escutava aquilo tudo e sentia uma inveja danada. Inveja de ter alguém que se importasse o suficiente para dar bronca por causa de nota. Tinha uma menina da minha turma, a Marlene, que sempre trazia lanche gostoso na marmitinha. Bolo de cenoura, pão com mortadela, fruta picadinha. Eu levava farinha com açúcar numa garrafa d'água, quando levava alguma coisa. Um dia, a Marlene percebeu que eu sempre comia farinha com açúcar no recreio e veio falar comigo. "Por que você não traz lanche de verdade?" Eu fiquei vermelha de vergonha, não soube o que falar. Como é que eu ia explicar para ela que não tinha mãe para fazer lanche, que morava de favor numa casa onde mal tinha comida suficiente para todo mundo? "É que eu gosto de farinha com açúcar." Menti. Mas a Marlene era esperta. No dia seguinte, ela trouxe o lanche dela dividido em 2 potes. "Minha mãe fez demais." Ela falou, me oferecendo metade. "Você me ajuda a comer?" Eu sabia que ela estava mentindo também. Menti que gostava de farinha com açúcar. Ela mentiu que a mãe tinha feito demais. Às vezes a mentira é um jeito carinhoso que a gente tem de cuidar um do outro, né? A partir daquele dia, a Marlene sempre esquecia metade do lanche dela para mim. E eu esquecia de fazer algumas tarefas de matemática para ela me ajudar. Ela era muito boa com números. Foi a primeira amizade de verdade que eu tive na vida. Por causa da Marlene, comecei a perceber como era uma casa onde tinha mãe de verdade. Às vezes, ela me chamava para fazer trabalho da escola na casa dela, e eu ficava observando tudo. Como a mãe dela perguntava se a gente queria água, como ela olhava os nossos cadernos e elogiava quando estava bem feito, como ela penteava o cabelo da Marlene antes da gente sair para brincar. Pequenas coisas, gestos simples, mas que faziam toda a diferença do mundo. Uma tarde, estava ajudando a Marlene com um trabalho sobre família. Tinha que desenhar a árvore genealógica e escrever sobre cada pessoa. Ela foi falando dos avós, dos tios, dos primos. Família grande e barulhenta, cheia de história para contar. Quando chegou a minha vez, fiquei ali parada com o lápis na mão, sem saber o que escrever. "Cadê sua família, Neide?" "Não tenho", falei baixinho. "Como assim não tem? Todo mundo tem família." Como é que eu ia explicar?
Que minha mãe tinha me deixado e sumido no mundo? Que eu morava numa casa onde não era filha de ninguém? Que não sabia quem eram meus avós, se eu tinha tios ou primos em algum lugar? Minha mãe, ela teve que viajar, inventei. E meu pai morreu. Mentira em cima de mentira. Mas era mais fácil do que explicar a verdade, que eu era uma menina que ninguém tinha querido. A mãe da Marlene, Dona Rosa, apareceu na sala naquele momento com um copo de suco para cada uma de nós. Ela deve ter escutado nossa conversa, porque olhou para mim com um jeito diferente. Um olhar mais demorado, mais carinhoso. Neide, você não quer jantar aqui hoje? Ela perguntou. Fiz um frango assado que ficou uma delícia. Eu queria muito, mas sabia que a Dona Geralda estava me esperando em casa para ajudar com o jantar dela. Não posso, Dona Rosa. Obrigada mesmo assim. Então leva um prato para você. Ela insistiu. E já foi correndo para a cozinha. Voltou com um prato coberto com pano de prato. E não aceito não como resposta. Naquela noite, quando cheguei em casa com o prato de comida, a Dona Geralda ficou desconfiada. De onde veio essa comida? A mãe da Marlene mandou. E por que ela mandaria comida para você? Eu não soube o que responder. Será que era tão estranho assim alguém fazer um carinho para mim? Será que eu parecia tão necessitada que as pessoas sentiam pena só de olhar? A Dona Geralda pegou o prato das minhas mãos e colocou na geladeira. Vai comer no almoço de amanhã. Agora vem ajudar a fazer a janta. Nem provei daquele frango assado. E no dia seguinte, quando fui esquentar o prato no almoço, descobri que alguém, não sei se foi a Conceição ou a própria Dona Geralda, já tinha comido metade. Foi naquela hora que entendi uma coisa que carrego até hoje. Tem gente que não suporta ver os outros recebendo carinho. Como se o carinho fosse uma coisa limitada e se alguém recebe um pouquinho, sobra menos para os outros. Mas também entendi outra coisa. Eu merecia carinho. Merecia gente que olhasse para mim e pensasse, vou fazer um agrado para essa menina. Merecia ser tratada como gente, não como um favor que alguém estava fazendo. E foi mais ou menos aí, aos 13 anos, que comecei a sonhar em sair daquela casa. Não sabia como, não sabia quando, não sabia para onde, mas sabia que um dia eu ia embora. E quando fosse, ia ser por escolha minha, não porque alguém tinha me abandonado. Ia ser eu quem ia decidir o meu destino. Foi numa quinta-feira de março que minha vida mudou completamente. Eu tinha acabado de completar 15 anos. E dessa vez eu mesma fiz questão de lembrar. Comprei um bombom no armazém da esquina e comi escondida, fingindo que era bolo de aniversário. Estava varrendo o quintal da Dona Geralda quando ouvi vozes conhecidas na casa ao lado. Era a Dona Cida, uma vizinha que sempre gostou de fofocar, conversando com a Dona Maria do outro lado da rua. Você soube da Dalva? A voz da Dona Cida chegou até mim por cima do muro. Meu coração parou. Dalva era nome da minha mãe. Que Dalva? Perguntou a Dona Maria. A Dalva que morava aqui na vila, aquela que tinha uma menina pequena? Larguei a vassoura ali mesmo e me escondi atrás da mangueira, perto do muro, para escutar melhor. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha medo que elas ouvissem. Ah, lembro sim. Ela não sumiu faz uns anos? Deixou a filha e nunca mais apareceu? Pois é. A Dona Cida baixou a voz, mas eu ainda conseguia escutar. Ah, encontrei ela ontem no centro da cidade. Está morando lá pros lados da Lagoinha, num barraco de favor. E sabe o pior? O quê? Ela está doente. Muito doente. Magrinha que nem palito, tossindo sangue. Parece que está com aquela doença ruim no peito. Tuberculose. Mesmo sem elas falarem a palavra, eu sabia. Era uma doença que matava muita gente pobre na nossa região. E a menina? Ela perguntou da menina? Prendi a respiração esperando a resposta. Perguntou nada. Quando eu falei que a filha dela estava sendo criada pela Geralda, ela ficou toda sem graça e mudou de assunto, como se não quisesse nem lembrar. Senti como se alguém tivesse me dado um soco no estômago. Minha mãe estava ali, pertinho, doente, e não queria nem lembrar de mim. Coitada da criança, suspirou a Dona Maria. Crescer sem mãe é triste demais. Ah, mas a Geralda cuida bem dela. A menina trabalha feito uma danada, ajuda em tudo na casa.
Virou uma mocinha prestativa. Prestativa. Era assim que as pessoas me viam. Não como uma filha que tinha sido abandonada, não como uma criança que merecia carinho, mas como uma menina prestativa que trabalhava feito uma danada. Fiquei ali parada atrás da mangueira até as duas se despedirem e cada uma entrar na sua casa. Quando o quintal ficou em silêncio, comecei a chorar. Mas não era um choro de criança pequena, sabe? Era um choro de quem estava entendendo certas coisas pela primeira vez. Minha mãe não tinha sumido no mundo. Ela estava ali, a poucos quilômetros de mim, e não tinha me procurado nem uma vez em 7 anos. Pior, quando soube que eu estava bem, sendo cuidada, ela ficou aliviada, como se eu fosse um problema que ela tinha resolvido e não queria mais pensar no assunto. Aquela noite não consegui dormir. Ficava imaginando ela no barraco da Lagoinha, doente, tossindo sangue, e ao mesmo tempo sentia uma raiva danada de ela nunca ter vindo me ver. Nem quando estava com saúde, nem agora que estava doente. Por que é que mãe abandona filho? Essa pergunta martelava na minha cabeça sem parar. Eu tentava inventar desculpas para ela. Talvez não tivesse condições de me criar, talvez achasse que eu estaria melhor com a dona Geralda, talvez... Mas no fundo, eu sabia a verdade. Ela não queria ser mãe. Simples assim. Algumas pessoas não nascem com esse instinto maternal que todo mundo fala que é natural. E eu tinha a azar de ser filha de uma dessas pessoas. No dia seguinte, tomei uma decisão que mudou minha vida. Eu ia procurar minha mãe. Não para fazer drama, não para cobrar nada dela, mas para olhar nos olhos dela e entender quem eu era de verdade. Para parar de inventar histórias na minha cabeça e conhecer a realidade, por mais doída que fosse. Contei para dona Geralda que ia visitar uma amiga da escola que estava doente. Mentira, claro. Mas eu já tinha aprendido que às vezes a mentira é a única forma que a gente tem de conseguir um pouquinho de liberdade. Peguei o ônibus para o centro da cidade numa tarde de sábado. Nunca tinha saído sozinha da vila e estava tremendo igual vara verde. Mas tinha uma determinação no peito que era maior que o medo. A Lagoinha era um bairro ainda mais pobre que o nosso. Casas amontoadas umas em cima das outras, ruas de terra, esgoto correndo a céu aberto. Fiquei andando de rua em rua, perguntando para todo mundo se conheciam a Dalva. Dalva como? Perguntavam. Eu não sabia o sobrenome dela. Criança pequena não pergunta essas coisas, né? Para mim, ela sempre foi só mãe. Uma mulher magra, de uns 40 anos, que está doente do peito. Ah, deve ser a Dalva que mora ali no fim da rua, naquele barraquinho azul. Meu coração disparou. Caminhei devagar até o fim da rua e lá estava. Um barraco pequeno, mal pintado de azul desbotado, com telhas que pareciam estar prestes a cair. Parei na frente da porta e fiquei ali, sem coragem de bater. E se ela não me reconhecesse? E se ela me mandasse embora? E se... Foi quando escutei a tosse. Uma tosse seca, forte, que vinha de dentro da casa. Era a tosse de quem estava muito doente mesmo. Respirei fundo e bati na porta. Quem é? Uma voz fraca perguntou lá de dentro. É a Neide. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, que parecia durar uma eternidade. A porta se abriu devagar e lá estava ela, minha mãe, depois de 7 anos. Mas não era a mulher que eu lembrava. Essa era uma sombra da Dalva que me criou até os 8 anos. Magra demais, pele amarelada, cabelo ralo e sem brilho. Os olhos, que antes eram vivos e espertos, agora pareciam fundos demais no rosto. Meu Deus! Ela sussurrou, levando a mão na boca. Neide! Oi, mãe! Ela ficou me olhando como se estivesse vendo um fantasma. E talvez eu fosse mesmo um fantasma para ela. O fantasma da filha que ela tinha tentado esquecer. Como você me encontrou? Soube que a senhora estava doente. Ela abaixou os olhos, como se tivesse vergonha. Entre, ela disse baixinho. Não fica aí na porta, não. O barraco era ainda menor por dentro do que parecia por fora. Um cômodo só, com uma cama velha, um fogãozinho de 2 bocas e uma mesinha de madeira. Cheirava a remédio e a coisa fechada. Senta aí, ela apontou para a única cadeira que tinha. Quer água?
Quero nada, obrigada. Ficamos ali, uma olhando para a outra, sem saber o que falar. 7 anos de separação não se resolve com conversa fiada, né? Você cresceu, ela disse, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Cresci. Está bem? A Geralda cuida bem de você? Cuida. Mentira. Mas não era hora de reclamar da vida. E a escola? Você está estudando? Estou. Que bom. Ela tossiu, levou a mão no peito. Eu sempre quis que você estudasse. Sempre quis? Então por que nunca perguntou? Por que nunca veio ver se eu estava estudando mesmo? Mas eu não falei nada disso. Só fiquei olhando para ela, tentando entender como uma pessoa consegue abandonar um filho e depois dormir sossegada durante 7 anos. Neide. Ela começou, mas a tosse interrompeu. Quando parou de tossir, vi que tinha sangue no pano que ela levou na boca. Eu sei que você deve estar com raiva de mim. Não estou com raiva. Era verdade. Naquele momento, olhando para aquela mulher doente e destruída, eu não sentia raiva. Sentia vazio, como se estivesse olhando para uma estranha que acontecia de ter o mesmo sangue que eu. Eu não conseguia te criar sozinha, ela continuou. Seu pai tinha ido embora. Eu não tinha trabalho, não tinha ninguém para me ajudar. Achei que você ia ficar melhor com a Geralda. E ficou? Ela me olhou sem entender. Ficou melhor para a senhora também? Perguntei. Ter me dado e nunca mais ter se preocupado? Ela começou a chorar. Um choro fraco, de quem não tem força nem para sofrer direito. Todo dia eu pensava em você. Pensava, mas nunca veio me ver. Eu tinha vergonha, Neide. Vergonha de ter te abandonado. Vergonha de não ter condições de te buscar de volta. Vergonha. Ela tinha vergonha de mim. Ou de si mesma, não sei. Mas vergonha não explica 7 anos de silêncio. Fiquei mais um pouco, conversamos sobre coisas sem importância. Ela contou que estava fazendo tratamento no posto de saúde, que uma vizinha, às vezes, ajudava com comida. Vida de quem estava se preparando para morrer sem incomodar ninguém. Quando me levantei para ir embora, ela segurou minha mão. Você pode voltar de vez em quando? Para conversar? Olhei para aquela mão segurando a minha. Mão de mãe. Mas que não tinha me pegado no colo quando eu era pequena, não tinha secado minhas lágrimas, não tinha penteado meu cabelo. Posso, falei. Se a senhora quiser, mas nós duas sabíamos que eu não ia voltar. Alguns encontros acontecem para a gente se despedir, não para se reencontrar. Saí daquele barraco com uma certeza na alma. Eu nunca mais ia esperar nada de ninguém. Ia ser mãe de mim mesma, ia cuidar de mim do jeito que ninguém nunca cuidou. E um dia, se Deus quisesse, ia ser para alguma criança a mãe que eu nunca tive. Depois daquele encontro com minha mãe, alguma coisa mudou dentro de mim. Não era raiva, não era tristeza. Era uma espécie de alívio amargo, sabe? Como quando você para de esperar uma coisa que nunca ia acontecer mesmo. Cheguei em casa naquela tarde de sábado com o coração mais leve e mais pesado ao mesmo tempo. Leve porque finalmente eu sabia a verdade. Pesado porque a verdade era dura de engolir. A dona Geralda nem perguntou onde eu tinha ido. Ela nunca perguntava nada sobre a minha vida mesmo. Só queria saber se eu tinha feito as tarefas da casa. Nos dias que se seguiram, comecei a reparar nas coisas de um jeito diferente. Via como a dona Geralda falava com a Conceição, que agora já tinha 22 anos, trabalhava numa loja no centro da cidade e estava noiva de um rapaz da oficina. Eram pequenos gestos. Perguntava se ela queria mais comida no prato, se estava com frio, se precisava de dinheiro para passagem. Comigo era só: Neide, lava essa louça. Neide, varre o quintal. Neide, vai comprar açúcar no armazém. Nunca. Neide, você está bem? Neide, precisa de alguma coisa? Neide, como foi na escola hoje? Eu morava na casa dela há 7 anos, mas continuava sendo a menina que ela criava por caridade. E caridade não vira amor com o tempo. Caridade continua sendo caridade. Foi mais ou menos nessa época que o Roberto começou a me olhar diferente. Eu já tinha 15 anos, estava virando mulher. E ele, bem, ele era um homem solteiro de uns 20 e poucos anos, trabalhador, bonito.
No começo, eram só elogios inocentes. Você está ficando bonita, Neide. Esse vestido ficou bem em você. Qualquer dia desses, os rapazes vão começar a aparecer aqui querendo te namorar. Eu ficava sem graça, mas também um pouco contente. Era bom escutar alguém dizendo que eu era bonita, que eu valia alguma coisa. Na casa da dona Geralda, eu só escutava que era prestativa ou obediente. Nunca que era bonita ou especial. Mas depois os elogios do Roberto começaram a vir acompanhados de outras coisas. Uma mão no meu ombro que demorava mais para sair. Um olhar mais demorado quando eu estava lavando roupa no quintal. Uma vez, quando passei por ele no corredor estreito, ele não se afastou para me dar passagem. Eu era nova, mas não era boba. Sabia quando um homem estava interessado numa mulher. E sabia também que aquilo não podia dar certo. Roberto era um bom rapaz, trabalhador, respeitoso. Mas eu morava na casa da mãe dele. Se alguma coisa acontecesse entre nós, mesmo que fosse só um namoro honesto, ia dar confusão. A dona Geralda ia achar que eu estava me aproveitando da bondade dela, que estava tentando pescar o filho dela. Além do mais, eu tinha outros planos. Desde aquele dia que encontrei minha mãe, uma ideia estava crescendo na minha cabeça. Eu queria sair daquela casa. Não para fugir dos problemas, mas para construir uma vida que fosse minha de verdade. Tinha economizado uns trocados do dinheiro que a dona Geralda às vezes me dava para comprar coisas no armazém. Sempre sobrava alguma moedinha e eu guardava numa lata de leite condensado escondida debaixo do meu colchão. Não era muito, mas era um começo. Meu plano era simples: terminar os estudos, arrumar um emprego e alugar um quartinho só meu. Não precisava ser grande nem bonito, só precisava ser meu. Mas a vida tem um jeito de complicar os planos da gente, né? Uma noite, eu estava lavando a louça do jantar quando o Roberto entrou na cozinha. A dona Geralda e a Conceição tinham ido visitar uma parenta e não iam voltar tão cedo. Precisa de ajuda? Ele perguntou, chegando mais perto. Não, obrigada. Já estou terminando. Ele ficou ali parado, me olhando enquanto eu enxaguava os pratos. Quando terminei e me virei para guardar a louça no armário, ele estava bem atrás de mim. Neide, que foi, Roberto? Você já pensou em casar? A pergunta me pegou de surpresa. Casar? Eu mal tinha saído da infância, ainda estava tentando entender quem eu era. Por que está perguntando isso? Porque... Ele hesitou, passou a mão no cabelo. Porque eu gosto de você. Sempre gostei. E agora que você virou moça, meu coração disparou. Não de paixão, mas de nervosismo. Eu gostava do Roberto, claro que gostava. Ele sempre foi gentil comigo. Sempre me defendeu quando a Conceição implicava. Sempre trouxe um docinho quando podia. Mas gostar como irmão é uma coisa. Casar é outra completamente diferente. Roberto, Pensa no que eu falei. Ele me interrompeu. A gente podia ficar noivo, namorar direito, com a bênção da minha mãe. Quando você fizesse 18 anos, a gente casava. Ele saiu da cozinha me deixando ali com a cabeça rodando. Casar com o Roberto significava ficar naquela casa pro resto da vida. Significava ser nora da dona Geralda, cunhada da Conceição. Significava abrir mão dos meus sonhos de independência. Mas também significava segurança. Significava ter alguém que gostasse de mim, que me protegesse, que me desse um lugar no mundo. Passei a noite inteira pensando. Na madrugada, levantei e fui sentar no quintal, olhando as estrelas. Era assim que minha mãe tinha pensado quando engravidou de mim? Que casar ia resolver todos os problemas dela? E depois, quando as coisas ficaram difíceis, foi por isso que ela me abandonou? Porque não conseguiu carregar o peso de ser mãe e esposa ao mesmo tempo? Não. Eu não ia repetir a história dela. Não ia casar só para ter segurança. Quando eu casasse, se um dia casasse, ia ser por amor. E ia ser quando eu já soubesse quem eu era, quando já tivesse construído alguma coisa por mim mesma. No dia seguinte, procurei o Roberto na hora que ele chegou do trabalho. Você pensou no que eu falei? Ele perguntou, esperançoso. Pensei. E obrigada pelo carinho, Roberto. De verdade. Você sempre foi bom comigo. Mas eu não posso casar com você. O rosto dele mudou.
Não ficou bravo, ficou triste, decepcionado. Por quê? Eu não sou bom o suficiente para você? Não é isso. Você é um homem bom, trabalhador. Qualquer mulher ia ser feliz casada com você. Então por que não você? Como é que eu ia explicar? Que eu queria descobrir quem eu era antes de virar esposa de alguém. Que eu queria ter minha própria casa, meu próprio dinheiro, minha própria vida. Porque eu ainda sou muito nova e tenho outros planos. Que planos? Quero trabalhar, quero ter as minhas coisas. Ele riu, mas não era um riso alegre. Era um riso de quem não estava entendendo. Mulher não precisa trabalhar, Neide. Marido é que sustenta a casa. Eu preciso. Por quê? Porque eu quero ser dona de mim mesma. Porque quero poder escolher ficar ou ir embora. Porque quero que, se alguém me amar, seja por quem eu sou, não porque precisa de mim para lavar roupa e fazer comida. Mas não falei nada disso. Só disse. Porque é importante para mim. Roberto ficou chateado, claro. Durante alguns dias ele mal falava comigo. A dona Geralda percebeu a mudança no comportamento dele e começou a me olhar com desconfiança, como se eu tivesse feito alguma coisa errada. Uma tarde, ela me chamou na cozinha. O que foi que você fez pro Roberto? Não fiz nada, dona Geralda. Não minta para mim. Ele estava interessado em você, não estava? Não adiantava negar. Mãe sempre sabe essas coisas. Estava. E você dispensou ele? Dispensei. Por que você fez uma bobagem dessas? Bobagem? Ela achava que eu tinha feito bobagem em não aceitar casar com o filho dela? Porque não quero casar agora. Menina, você não tem pai, não tem mãe que cuide de você. Roberto é um bom partido. Trabalha, não bebe, não joga. Você acha que vai aparecer coisa melhor? Coisa melhor. Era assim que ela via o casamento, como uma transação comercial, uma troca. Eu dava juventude e trabalho, recebia sustento e proteção. Não é questão de ser melhor ou pior, dona Geralda. É questão de eu não estar pronta. Pronta para quê? Você já sabe cozinhar, lavar, passar, cuidar de casa. Do que mais precisa? Preciso saber quem eu sou, pensei. Preciso ter certeza de que sou mais do que uma empregada que vira esposa. Quero estudar mais, arrumar um emprego. A dona Geralda suspirou, balançou a cabeça. Essas ideias modernas vão dar confusão na sua cabeça, menina. Mulher feliz é mulher casada, com filhos e marido para cuidar. Mas será que minha mãe era feliz quando estava casada? Será que foi a infelicidade no casamento que fez ela me abandonar e sumir no mundo? Essas perguntas ficavam martelando na minha cabeça, e eu não tinha resposta para nenhuma delas. O que eu sabia era uma coisa só. Antes de ser de alguém, eu queria ser minha, e para isso ia ter que sair daquela casa, mais cedo ou mais tarde. A partir daquele dia, comecei a fazer meus planos de fuga com mais seriedade. Guardava cada centavo que conseguia. Estudava os anúncios de emprego no jornal velho que às vezes chegava até nós. Prestava atenção nas conversas das outras mulheres sobre trabalho e oportunidades. 16 anos estava chegando. E com ele, a liberdade que eu tanto sonhava. O plano de sair da casa da dona Geralda foi ganhando forma aos poucos, como massa de pão que cresce devagar, mas com certeza. Depois que completei 16 anos, data que passou batida como sempre, sem bolo nem parabéns, eu sabia que não podia ser de qualquer jeito. Menina fugindo sem destino ia dar em coisa ruim. Então comecei a me preparar de verdade. Primeiro, conversei com a diretora da escola, dona Carmen, uma mulher séria, mas justa, que sempre gostou de mim. Contei para ela, não tudo, claro, mas o suficiente, que precisava arrumar um trabalho. Você não pode parar de estudar, Neide, ela disse, tirando os óculos e me olhando com aquele jeito maternal que ela tinha. Uma menina inteligente como você tem que terminar pelo menos o ginásio. Eu sei, dona Carmen, mas preciso trabalhar. E estudar também, se der. Ela ficou pensativa por um tempo, mexendo nos papéis da mesa. Tem uma família aqui no bairro, os Silva, que estão procurando uma moça para ajudar com os filhos pequenos e a casa. Pagam pouco, mas é um trabalho honesto. E eles deixariam você estudar à noite. Meu coração deu um pulo. Era exatamente o que eu precisava. A senhora pode falar com eles?
Posso. Mas você tem certeza que é isso mesmo que quer? Trabalhar em casa de família não é fácil, menina. Eu quase ri. Se ela soubesse que eu trabalhava em casa de família desde os 8 anos... Tenho certeza. E a dona Geralda? Ela sabe dos seus planos? Ainda não. Quero ter certeza de que deu certo antes de contar para ela. A dona Carmen marcou uma conversa para mim com a família Silva. Seu João trabalhava numa fábrica, dona Lúcia cuidava da casa e dos 3 filhos pequenos, mas estava precisando de ajuda porque estava esperando o 4º bebê. Quando fui na casa deles numa tarde de sábado, gostei na hora. Era uma casa simples, mas limpa e acolhedora. As crianças, 2 meninos de 6 e 4 anos e uma menina de 2, corriam pelo quintal brincando de pega-pega. Dona Lúcia era uma mulher jovem, de uns 25 anos, com cara cansada, mas sorriso fácil. Ela me explicou o que precisava: ajudar com as crianças, fazer algumas tarefas de casa, preparar as refeições mais simples. O pagamento não é muito, ela disse, passando a mão na barriga já grande. Mas a gente pode oferecer comida, um quartinho nos fundos e a chance de você estudar à noite. O que acha? Era perfeito. Perfeito demais para ser verdade. Quando a senhora quer que eu comece? Se você quiser, pode ser na semana que vem, mas precisa da permissão da dona Geralda, né? Você ainda é menor de idade. Lá estava o problema. Como é que eu ia convencer a dona Geralda a me deixar sair? Passei o domingo inteiro pensando em como abordar o assunto. Na segunda-feira, depois que ela voltou do trabalho, ela fazia faxina numa casa de família no bairro Nobre, reuni coragem. Dona Geralda, posso conversar com a senhora? Que foi agora? Arrumei um emprego. Ela parou de guardar as compras e me olhou com aquela cara de quem não estava entendendo. Como assim arrumou um emprego? A diretora da escola me indicou para uma família aqui perto. Eles querem uma moça para ajudar com as crianças. E quem disse que você pode trabalhar fora? Ninguém disse que eu podia ou não podia. Eu só achei que era uma boa oportunidade. A dona Geralda suspirou fundo, daquele jeito de quem estava perdendo a paciência. Neide, você já esqueceu que mora aqui de favor? Que eu te criei quando sua mãe te abandonou? Agora que você cresceu e pode ajudar mais em casa, quer ir embora? Ingratidão. Era assim que ela via minha vontade de trabalhar e ter minha própria vida. Não é ingratidão, dona Geralda, é que eu quero aprender a me virar sozinha. Pra quê? Mulher que se vira sozinha é mal falada. Eu só quero trabalhar honestamente. Trabalho honesto você já tem aqui. Me ajuda. Não paga aluguel, não paga comida. Era sempre a mesma conversa. Eu trabalhava na casa dela desde criança, mas nunca era trabalho de verdade. Era ajuda. Como se eu fosse uma filha que naturalmente colaborava com a família. Não uma menina que lavava, passava, cozinhava e limpava desde os 8 anos. Dona Geralda, a senhora não quer que eu cresça e tenha minha vida? Sua vida pode ser aqui mesmo. Roberto ainda gosta de você, sabe? Ele só está chateado, mas passa. Lá vinha ela de novo com o Roberto, como se casar com ele fosse a única opção que eu tinha no mundo. Eu não quero casar com o Roberto. Por que não? Ele é trabalhador, não bebe, seria um bom marido. Porque eu não amo ele, e ele não me ama também. Não de verdade. Ele só se acostumou comigo morando aqui. A dona Geralda ficou brava de verdade, então. Amor? Menina, você acha que casamento é novela da rádio? Casamento é companheirismo, é trabalhar junto, é construir uma família. Esse negócio de amor é coisa de gente rica que não tem o que fazer. Talvez ela tivesse razão. Talvez amor fosse mesmo luxo de quem não precisava se preocupar em ter o que comer. Mas eu queria descobrir isso por mim mesma, não aceitar a primeira opção que apareceu. Dona Geralda, eu só estou pedindo uma chance. Se não der certo, eu volto. E se der certo? Aí você esquece de quem te criou e nunca mais aparece aqui? Era isso que ela tinha medo. Não que eu fosse infeliz, mas que eu fosse feliz longe dela. Que eu descobrisse que conseguia viver sem depender da caridade de ninguém. Eu nunca vou esquecer da senhora. Nunca vou esquecer que me acolheu quando eu não tinha para onde ir. Ela ficou em silêncio por um tempo longo, olhando pela janela da cozinha. Você faz questão de ir embora? Faço. Então vai. Mas quando se arrepender,
Não venha chorando aqui pedindo para voltar. Não era uma bênção, mas era uma permissão, e era tudo o que eu precisava. Naquela noite, arrumei minhas poucas coisas numa trouxa de roupa. Não tinha muito. 3 vestidos, 2 mudas de roupa de baixo, um par de sapatos além do que estava no pé e a lata com as moedinhas que tinha juntado. O Roberto apareceu no meu quarto quando eu estava terminando de arrumar tudo. É verdade que você vai embora? É. Por minha causa? Olhei para ele, esse homem bom que nunca me fez mal nenhum, que sempre foi gentil comigo. Não, Roberto, não é por sua causa. Então por quê? Como explicar que eu precisava saber se conseguia ficar em pé sozinha? Que queria descobrir quem eu era quando não precisava ser grata a ninguém? Porque eu preciso crescer. Ele balançou a cabeça como se não entendesse. Você vai sentir falta daqui. Vou, eu disse, e era verdade. Mas vou sentir falta da família que vocês foram para mim, não da vida que eu tinha aqui. Na manhã seguinte, me despedi da dona Geralda na cozinha. Ela não me abraçou, não chorou, não fez drama. Só disse: cuida de você, menina. O mundo lá fora não é fácil para mulher sozinha. Eu sei. Obrigada por tudo, dona Geralda. E saí pela porta da frente carregando minha trouxa e meu futuro incerto. Quando cheguei na casa da família Silva, Dona Lúcia me recebeu com um sorriso verdadeiro e me mostrou o quartinho que seria meu. Era pequeno, tinha só uma cama de solteiro, uma mesinha e um guarda-roupa de 2 portas. Mas tinha uma janela que dava para o quintal, onde eu podia ver as crianças brincando. E pela primeira vez na vida, aquele espaço era meu, completamente meu. Sabe, gente, é difícil explicar o que significa ter um cantinho só seu quando você nunca teve. É como se você finalmente tivesse um lugar no mundo que ninguém pode tirar de você. Um lugar onde você pode fechar a porta e ser exatamente quem você é, sem precisar agradar ninguém, sem precisar se justificar por existir. Se você está acompanhando essa história, se inscreve no canal, tá? Porque às vezes a gente precisa relembrar que é possível sim construir uma vida nova. Que não importa como a gente começou, o que importa é ter coragem de escrever um final diferente. E coragem. Ah, coragem a gente vai arrumando pelo caminho. O primeiro dia na casa do Silva foi como começar uma vida nova de verdade. Acordei cedinho, mas porque quis, não porque alguém mandou. Preparei o café da manhã para a família, mas com o gosto de quem estava trabalhando pelo seu próprio dinheiro, não fazendo favor para ninguém. As crianças, o João de 6 anos, o Pedro de 4 e a pequena Ana de 2, me receberam com aquela curiosidade inocente que criança tem. Queriam saber tudo. De onde eu vinha, se eu sabia brincar de esconde-esconde, se eu ia dormir ali mesmo. Você vai ser nossa babá? Perguntou o João, me olhando com aqueles olhos espertos. Vou ajudar a mamãe de vocês a cuidar de vocês, expliquei. E vocês vão me ajudar também, tá bom? Como a gente vai te ajudar? Quis saber o Pedro. Sendo bonzinhos, obedecendo e me ensinando as brincadeiras que vocês gostam. A pequena Ana, que ainda não falava direito, veio e segurou na minha saia, olhando para mim com aquele jeito confiante que criança pequena tem. E eu senti uma coisa no peito que nunca tinha sentido antes. Alguém estava precisando de mim, não como empregada, mas como cuidadora, como alguém importante na vida deles. Seu João chegou do trabalho no fim da tarde, cansado, mas de bom humor. Era um homem simples, de poucas palavras, mas se via que gostava da família. Como foi o primeiro dia? Ele perguntou para Dona Lúcia, mas olhando para mim também. A Neide é uma bênção, disse Dona Lúcia, sorrindo. As crianças já estão apaixonadas por ela. À noite, depois que as crianças dormiram, Dona Lúcia me chamou para conversar na cozinha. Neide, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Por que você saiu da casa da Dona Geralda? Ela não tratava bem você? Pensei em como responder. Como explicar que Dona Geralda não era má, mas que viver de caridade machuca a alma da gente? Ela me criou quando minha mãe me abandonou. Sempre me deu casa e comida. Mas eu queria ter minha própria vida, sabe? Trabalhar pelo meu dinheiro, estudar, crescer. Dona Lúcia assentiu, como se entendesse perfeitamente. Eu também saí da casa dos meus pais cedo. É difícil, mas é assim que a gente aprende a ser gente grande.
Gente grande. Era isso que eu queria ser. Não a menina abandonada que vivia de favor. Não a moça que casava para ter segurança. Gente grande que escolhia sua própria vida. Naquela primeira noite no meu quartinho, deitada na minha cama nova, olhando pela janela para as estrelas que pareciam mais brilhantes dali, fiz uma promessa para mim mesma. Nunca mais ia deixar ninguém decidir o meu destino por mim. Nunca mais ia aceitar migalhas de carinho como se fosse festa. E um dia, quando fosse mãe, ia ser o tipo de mãe que eu sempre quis ter. Presente, carinhosa, que nunca abandona. Porque às vezes a gente precisa se criar sozinha para aprender como criar os outros com amor. Os anos que se seguiram na casa da família Silva foram os mais felizes da minha juventude. Não eram anos fáceis, não. Trabalhar, estudar à noite e cuidar de 3 crianças pequenas não era brincadeira. Mas eram anos meus, sabe? Cada dia que passava, eu sentia que estava construindo alguma coisa com as minhas próprias mãos. Dona Lúcia teve o bebê, uma menina linda que chamaram de Rosa, e eu ajudei nos primeiros meses difíceis. Ver aquela mulher cuidando dos filhos com tanto carinho me ensinou coisas que livro nenhum ensina. Como que mãe de verdade age, como que amor de mãe parece. Foi na casa do Silva que aprendi que família não é só sangue, é cuidado, é presença. É escolher todo dia ficar do lado de quem a gente ama. Terminei os estudos, consegui um emprego melhor numa loja de tecidos no centro da cidade e aos 20 anos me casei com um rapaz bom chamado Antônio, que conheci na igreja que eu frequentava. Não foi aquele amor de filme, mas era um amor verdadeiro, construído no dia a dia, feito de respeito e companheirismo. Com o Antônio, tive 3 filhos, Maria, José e Paulo. E juro para vocês que cada vez que segurava um desses bebês nos braços, eu fazia a mesma promessa. Você nunca vai se sentir abandonado, nunca vai duvidar que é amado, nunca vai ter que implorar por um lugar no mundo. Criei meus filhos com todo o amor que eu não recebi, cada choro que eu consolei, cada joelho ralado que eu curei, cada medo que eu afastei. Tudo isso era também um jeito de curar a menina abandonada que morava dentro de mim. Os anos passaram. Os filhos cresceram, casaram, me deram netos. O Antônio morreu quando eu tinha 65 anos. Infarto súbito, dessas coisas que a gente nunca está preparado. Chorei muito, senti muita falta dele. Mas não me senti perdida como aquela menina de 8 anos. Eu tinha construído uma vida sólida, tinha raízes profundas. E foi aos 70 anos que recebi um telefonema que mudou tudo de novo. Era uma tarde de quinta-feira. Eu estava na cozinha fazendo doce de mamão para levar para os netos no fim de semana, quando o telefone tocou. Alô? A senhora é Neide? Sou. Quem está falando? Meu nome é Carlos. Eu sou seu irmão. O mundo parou. Irmão? Eu tinha um irmão? Como assim, irmão? Filho da Dalva, sua mãe, nossa mãe. Sentei na cadeira da cozinha, as pernas tremendo. Nossa mãe. Ela tinha tido outro filho. Eu não sabia que existia, sussurrei. Nem eu sabia de você até semana passada. Minha mãe, ela morreu faz 2 meses, e nos papéis dela encontrei uma certidão de nascimento sua. Dalva tinha morrido. Depois de todos esses anos, depois de eu ter construído uma vida inteira sem ela, ela tinha morrido. E eu nem soube. Posso te encontrar? Ele perguntou. Eu gostaria de conversar com você. Marcamos de nos ver no domingo seguinte, numa praça perto da minha casa. Passei os dias pensando em como seria ele, esse irmão que eu nunca soube que tinha. Será que ele se parecia comigo? Será que nossa mãe tinha cuidado dele melhor do que cuidou de mim? Quando cheguei na praça, reconheci ele na hora. Tinha os mesmos olhos da nossa mãe, o mesmo jeito de inclinar a cabeça quando estava pensando. Era mais novo que eu. Devia ter uns 61 anos. Neide? Carlos. Nos abraçamos ali na praça, 2 estranhos que dividiam o mesmo sangue e a mesma dor. Sentamos num banco e ele me contou a história dele. Nossa mãe tinha engravidado dele quando eu já tinha 12 anos, mas ela nunca mencionou que tinha uma filha.
Criou ele sozinha, fazendo faxina, vendendo doce na rua, lutando para sobreviver. Ela era uma mulher difícil, ele disse, olhando para as próprias mãos. Sempre triste, sempre brava com alguma coisa. Bebia às vezes. Nunca me falou do meu pai. Nunca me falou de você. Ela te abandonou também? Não. Ficou comigo até eu fazer 18 anos. Depois eu saí de casa e a gente se falava pouco. Mas ela nunca me largou. Senti uma pontada no peito. Por que ela ficou com ele e não comigo? O que eu tinha feito de errado para merecer o abandono? Como se adivinhasse meus pensamentos, Carlos continuou. Nos últimos anos, quando ela estava muito doente, teve câncer no fígado, ela falava muito de uma filha que tinha perdido. Dizia que tinha feito a pior coisa da vida dela, que não conseguia se perdoar. Ela falava de mim? Falava. Dizia seu nome, contava que você era uma menina esperta, estudiosa, que tinha deixado você com uma vizinha porque não tinha condições de criar 2 filhos, mas que depois teve vergonha de ir buscar. Vergonha. De novo aquela palavra. Ela chegou a me procurar uma vez, contei para ele, quando eu tinha 15 anos. Estava muito doente, morando num barraco. Ela melhorou da tuberculose. Viveu mais uns 50 anos depois disso, mas nunca se curou da culpa de ter abandonado você. Carlos me estendeu um envelope amarelado. Ela deixou isso para você. Pediu para eu entregar se algum dia te encontrasse. Minhas mãos tremeram quando peguei o envelope. Dentro tinha uma carta escrita numa letra trêmula, difícil de ler. Neide, minha filha, se você está lendo isso é porque eu já morri e o Carlos conseguiu te encontrar. Não sei nem por onde começar a pedir perdão para você. Eu era muito nova quando você nasceu. Não tinha estrutura para ser mãe. Seu pai foi embora quando soube da gravidez, minha família me rejeitou. Eu estava sozinha, sem dinheiro, sem casa fixa. Quando deixei você com a dona Geralda, eu juro que achei que ia ser por pouco tempo, que ia me organizar e voltar para te buscar. Mas os dias viraram semanas, as semanas viraram meses. E quando me dei conta, já tinha passado tanto tempo que eu não sabia mais como aparecer na sua vida. Tive vergonha. Vergonha de ter abandonado você. Vergonha de não ter conseguido ser a mãe que você merecia. E vergonha vira um buraco que só cresce. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica de sair dele. Quando o Carlos nasceu, eu prometi que ia ser diferente. Que ia ficar com ele, não importasse o que acontecesse. E fiquei. Mas não um dia passava que eu não pensasse em você. Que eu não me perguntasse se você estava bem, se alguém estava cuidando de você com carinho. Sei que você deve me odiar. Sei que não mereço perdão. Mas se algum dia você conseguir me perdoar, saiba que você foi a primeira coisa boa que aconteceu na minha vida. E ter abandonado você foi a pior. Sua mãe que nunca deixou de te amar. Dalva. Chorei ali na praça, na frente do meu irmão que mal conhecia. Chorei pela menina de 8 anos que passou a vida toda se perguntando por que não era digna de amor. Chorei pela mulher de 70 anos que descobriu que sempre foi amada, só que de longe. Mas também chorei de alívio, porque finalmente eu entendia que o abandono não tinha sido culpa minha. Não era porque eu não prestava, não era porque eu não merecia ficar. Era porque uma menina de 20 anos não soube como carregar o peso de ser mãe sozinha. Você consegue perdoar ela? Carlos perguntou quando parei de chorar. Pensei na pergunta dele. Perdoar a mulher que me abandonou quando eu mais precisava dela? Perdoar os anos de me sentir indesejada, de morar de favor, de crescer achando que não tinha valor nenhum? Mas também pensei na vida que eu construí, nos filhos que criei com amor, nos netos que me enchem de alegria, no casamento feliz que tive, nas amigas que fiz, no trabalho que me deu dignidade. Se minha mãe não tivesse me abandonado, eu teria virado a Neide que sou hoje? Teria aprendido a ser forte, independente, a lutar pelo que quero? Teria me tornado uma mãe melhor porque sabia exatamente como não queria ser? Sabe, Carlos, eu acho que perdoar não é sobre ela, é sobre mim. É sobre não carregar mais essa dor, não deixar que o abandono continue me machucando depois de todos esses anos.
Ele sorriu, um sorriso triste, mas compreensivo. Ela ficaria feliz em saber disso. Voltei para casa naquela tarde com o coração diferente. Mais leve, mas também mais cheio. Cheio de compreensão, de aceitação, de uma paz que eu nunca tinha sentido antes. Naquela noite, liguei para cada um dos meus filhos e falei uma coisa que nunca tinha falado. Eu amo vocês. E não importa o que aconteça na vida, eu sempre vou amar. Vocês nunca vão estar sozinhos neste mundo. Eles ficaram meio sem graça. A gente não era família de ficar falando "eu te amo" todo dia. Mas eu precisava falar. Precisava que eles soubessem que tinham o que eu nunca tive. A certeza absoluta do amor da mãe. Hoje, aos 73 anos, quando olho para trás, vejo que minha história não é uma história de abandono. É uma história de encontro. Encontro comigo mesma, com o amor verdadeiro, com a família que escolhi e que me escolheu também. Minha mãe me deu a vida 2 vezes. Primeiro quando me teve, depois quando me abandonou e me obrigou a descobrir que eu era mais forte do que imaginava. E sabe o que é mais bonito? Quebrei o ciclo. Meus filhos nunca vão conhecer a dor do abandono. Meus netos crescem sabendo que são amados incondicionalmente. O amor que não recebi, eu multipliquei e espalhei para todo lado. Às vezes, as piores coisas que acontecem com a gente acabam sendo as que mais nos fazem crescer. O abandono me ensinou a importância da presença. A falta de amor me ensinou a amar melhor. A solidão me ensinou o valor da família. Não digo que foi fácil, não digo que não doeu. Mas digo que valeu a pena cada lágrima, cada noite mal dormida, cada momento de dúvida. Porque tudo isso me trouxe até aqui. Até este lugar de paz onde posso olhar para trás sem raiva e para frente com esperança. E quando meu netinho se aninha no meu colo procurando carinho, eu sei que estou dando para ele não só o amor de avó, mas também todo o amor de mãe que eu gostaria de ter recebido e que aprendi a dar depois de grande. É isso, meu povo. A vida da gente é feita de escolhas. Podemos escolher ficar presos na dor ou usar ela para construir alguma coisa bonita. Eu escolhi construir. E você? Qual vai ser a sua escolha?